O que acontece com esse valor médio aqui, ó? Então nós temos que calcular o valor médio da derivada em relação a φ desta função aqui. Isso é igual ao valor médio. Se nós derivarmos em relação a φ, esses coeficientes ficarão multiplicados por im. Obviamente, o termo em zero é nulo, né? Então, o tem m igual a zero. Então, nós podemos escrever soma para todo m inteiro diferente de zero de im a m, de que lambda é aí m φ. Este valor médio é isto aqui. Admitindo, se alguém estiver preocupado com um pouquinho aqui de mais decência matemática, né? Se essa função aqui, como função de φ, for suficientemente diferenciável, né, esta série aqui converge uniformemente, é possível derivar sob o sinal de soma e depois integrar, que isso aqui é uma integração, também integrar termo a termo para obter o valor médio, tá? Então, supondo que o W tem a regularidade necessária em φ, todas essas operações aqui são legítimas. Mas reparem, o que acontece com o valor médio de E elevado a im φ com m diferente de zero em cada ciclo? Isso aqui é valor médio de cosseno de mφ e de seno de mφ num período de 0 a 2π. Isso é zero. Valor médio de cosseno de mφ para m diferente de zero, m inteiro diferente de zero. E de seno de mφ também é zero. Então todos esses valores, o termo em m igual a zero, que era o único que teria valor médio diferente de zero, ele está excluído daqui, por causa da multiplicação por esse m, tá? Então isto aqui é zero, porque todos esses valores médios de E elevado a mφ num período de 2π, ó, esse valor médio aqui, ó, 1 sobre 2π, integral de 0 a 2π de E elevado a imφ dφ. E isto é sempre zero se m é diferente de zero. Portanto, j ponto igual a zero. Então, conclusão. J ponto igual a zero, ou seja, J é um invariante adiabático. Então, para um sistema unidimensional sujeito a um processo adiabático, a variável de ação é um invariante adiabático. A generalização disso para um sistema com n graus de liberdade parece que não é trivial, e eu nem tenho certeza se o resultado é verdadeiro, se pode dizer que para um sistema com n graus de liberdade, cada uma das variáveis de ação é um invariante adiabático. Tá? Então, esse resultado é garantido apenas para sistemas unidimensionais. Esse é o chamado teorema adiabático na mecânica clássica. É interessante que é um teorema adiabático na mecânica quântica também, e que tem uma série de peculiaridades interessantes, dá lugar a umas chamadas fases de Berry, a uns fenômenos interessantes quando se considera um processo adiabático a que um sistema mecânico é submetido do ponto de vista da mecânica quântica. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, bem simples, que ao mesmo tempo permite uma análise elementar, bastante simples, que permite chegar à mesma conclusão por outro tipo de argumento.
Imagine o seguinte, ó, uma mesa horizontal lisa com um buraco aqui. Um fio passa por esse buraco, é preso a uma massa que pode se mover livremente nesse plano. Tá bom? Então, existe uma coordenada R, uma coordenada θ. E suponha que, à medida que esse sistema se move aqui, alguém puxe esse fio lentamente, aplicando uma certa força F, de tal modo que, durante o tempo necessário para encurtar esse fio de um pouquinho, esse sistema gira muitas vezes em torno desse ponto aqui. A hamiltoniana desse sistema é só energia cinética, né? Nós pomos energia potencial gravitacional zero nesse plano, então é só energia cinética, que é P2 PR ao quadrado sobre 2m mais Pθ ao quadrado sobre 2m R2. Ó, partindo dessa lagrangiana aqui, ó, mr ponto quadrado sobre 2 mais mr2 θ ponto quadrado sobre 2, se chega a essa hamiltoniana aqui. Agora, nós estamos supondo que... Bom, antes de continuar, essa hamiltoniana aqui, ó, diz que Pθ é constante, a variável θ não aparece aqui, é uma variável cíclica da hamiltoniana, então Pθ é constante. O R, agora, nós vamos encarar como o tal parâmetro que é variado lentamente, ou adiabaticamente, porque tem um sujeito aqui que está puxando lentamente o fio. A variável de ação é a variável associada ao ângulo θ. Tá bom? Então, Jθ é igual a 1 sobre 2π integral de Pθ dθ. Mas como Pθ é simplesmente constante, tá bom? Então isso aqui é o valor constante de Pθ sobre 2π, integral do ângulo θ numa volta, que é 2π também. Então a variável de ação é simplesmente Pθ. Então, no caso desse fio ser puxado lentamente, o invariante adiabático associado, que é a variável de ação, coincide com o momento conjugado Pθ à variável θ. Mas veja o seguinte, ó. Pelas equações de Ramo, θ ponto é d-rho de h, d-rho de Pθ. Que daqui dá Pθ por mr2. Logo, esse J, que é igual a Pθ, que é invariante adiabático, é o produto de mr2 θ ponto, que é conveniente escrever como mrr θ ponto, componente radial da velocidade, que se deve ao fato desse fio estar sendo puxado muito lentamente. Então, para todos os efeitos, isso aqui pode ser escrito como mrv, onde v é o módulo da velocidade desta massa num instante qualquer. Isso é constante igual ao invariante adiabático. Ou seja, como m é constante, nós chegamos à seguinte conclusão. O produto VR é um invariante adiabático. Então, para esse sistema com o fio sendo puxado lentamente aqui por baixo, o produto, esse raio, vai mudando, porque o fio está sendo puxado. A velocidade vai mudando, mas o produto VR permanece constante. Em outras palavras,
à medida que o fio vai sendo encurtado, a massa M vai girando cada vez mais rapidamente, de tal maneira que o produto permaneça fixo se o fio é puxado de forma suficientemente lenta. Agora, é interessante obter este resultado por meio de uma análise mais elementar. Olha aqui, é uma análise baseada em Física 1. Não preciso usar nada mais do que o que se aprende em Física 1. Se um indivíduo está aqui puxando esse fio, está realizando um trabalho sobre esse sistema. Pelo teorema do trabalho e energia, o trabalho realizado tem que ser igual à variação da energia cinética. Tá bom? Então, suponha que o fio seja puxado de um dl. Se o fio é puxado de dl, o trabalho realizado pela força F é FdL. Mas observem que dl é a mesma coisa que menos dr. Quando dl é positivo, né, então o R encurtou exatamente do mesmo dl, que é a mesma coisa que menos F dr, pois dr igual a menos dl. Pelo teorema do trabalho e energia, a variação da energia cinética tem que ser igual a esse trabalho. Agora, falta fazer a seguinte consideração. Para que esse fio aqui seja puxado de uma maneira infinitamente lenta, que na verdade é o limite adiabático, né? Esta força tem que ser igual à tensão nesse fio. Se a força aplicada, né, ou a rigor, se ela for infinitesimalmente superior à tensão no fio, o fio vai sendo puxado de forma arbitrariamente lenta. Então essa força F aqui, ó, F tem que ser igual a tensão no fio que é igual a mv2. Tá bom? Num dado momento que isso aqui tem velocidade v, a força radial, que é a tensão no fio que está mantendo essa massa em movimento, é exatamente a força centrípeta. Portanto, substituindo na equação abaixo, essa diferencial aqui vai dar, diferencial de V2 é 2V dV, cancelo 2, dá mV dV, igual a menos mV2 sobre R dr. Vamos cancelar um fator mV em ambos os membros da equação. Multiplicando por R dV, transportando esse termo para cá, mais V dr igual a zero. Mas isso aqui é D de VR igual a zero, portanto, VR igual a constante. Que é o mesmo resultado obtido com base na invariância adiabática da variável de ação Jθ. Então é sempre bom nós termos alguns casos em que considerações elementares permitem encontrar um resultado para comparar com o resultado baseado em outros métodos mais sofisticados, né?